Olá, tudo bem com você? Hoje estou fazendo essa aula aqui. Hoje é dia 12, né? Dia dos namorados. Um dia bem especial aí pro casal, os casamentos. E se você ainda passou o dia 12, passou a semana que vem inteira, você não fez nada, peça perdão lá e leva sua mulher para um lanche. Mas semana passada, nós falamos sobre comprometidos com o ministério e trabalhamos sobre descobrir o meu ministério. Então nós trabalhamos nisso aí, não é? Então, esse estudo que a gente está fazendo na área pensando na área ministerial, teológica, nós temos aí um propósito nesse estudo. E o propósito que nós temos é de você descobrir os seus talentos, os seus dons, né? E nesse propósito que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, são várias aulas seguidas. Você até pode, se gostar, deixar aí um like. Você pode passar para os seus amigos, pedir para se inscrever no canal da igreja. Então, primeiro, descubra. Segundo, desenvolva. E terceiro, use. Então a ideia é essa, né? Você descobrir, você desenvolver e você usar os seus ministérios. Então nós vamos estar trabalhando nesses dias todos, nessas próximas aulas, nesse tempo na afirmação teológica, né? Que Deus tem um propósito para você desenvolver seus dons e talentos. Então nós temos um alvo também, né? Nesse tempo de estudo bíblico e da palavra de Deus. E um dos alvos é descobrir quais as minhas características pessoais que eu tenho para eu poder ministrar aos outros. Então, quais as características pessoais que eu tenho para eu poder ministrar aos outros? Então, assim, talvez para você entender, né? Uma pessoa, por exemplo, que viveu e foi criado num orfanato, alguma coisa assim, num lar, em um abrigo, ele sempre poderá ter a tendência de ajudar outras pessoas como ele passou e foi ajudado. Então as suas características, elas também estão nesta área, né? E a segunda coisa, a gente precisa se comprometer a usar esses dons e esses talentos para o serviço da minha família na Igreja de Jesus. Isso é muito importante. Então, nós já conversamos com vocês na outra aula. Você pode, se você não acompanhou, você pode ver, né? O Ministério segundo a Bíblia, as necessidades físicas que nós vamos ministrar, as necessidades emocionais que nós vamos ministrar, as necessidades espirituais que nós vamos ministrar. Já falamos tudo isso no outro estudo. Deus quer usar você para edificar o corpo dele, a igreja. E Deus o colocou como responsável para que você possa fazer a obra dele. Então Deus não colocou anjo, colocou você. E você será recompensado, né, por fazer isso. Então esse foi algum dos pontos que nós estudamos semana passada. E hoje nós vamos ver aqui alguma coisa para essa aula que nós estamos começando. E a primeira coisa é a dedicação do meu corpo. Então eu não sou quem eu penso que sou. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Na verdade, eu sou quem Deus diz que eu sou. Então terminamos com essa afirmação na aula passada. Então uma identidade fundamental, eu preciso entender, descobrir essa minha identidade que é prioritária
E eu sou um ministro de Jesus. Então eu sou um ministro de Jesus. Eu fui escolhido para fazer parte desse ministério. O Senhor Jesus, ele lá em lá em Mateus, ele diz assim que ele sobe lá uma montanha, passa a noite orando e ele chama para si aqueles que ele quis. Ele chamou para si. Então o Senhor continua chamando, continua convocando cada um de nós, né, para esse trabalho tão importante. E é através de nós é que outras pessoas serão ganhas para Jesus. E infelizmente nós assim fomos ensinados, né, com 3 S's: salvos, sentados e satisfeitos. Então a nossa ideia de igreja é você vir aqui, ir à igreja, no caso, né, ao templo, porque você é salvo, para você ficar sentado e para você ficar satisfeito. Então esse salvo, sentado e satisfeito não faz parte do dicionário de Deus. Outra coisa é que nós temos na igreja o super santo assalariado. Quem é o super santo assalariado? É o pastor. Então, já que ele é o super santo assalariado, tudo é para o pastor. Então o pastor tem que visitar o rebanho inteiro, o pastor tem que discipular as pessoas que chegam, o pastor tem que acompanhar os casais, o pastor tem que acompanhar os jovens, as crianças, os adolescentes, porque ele é o super santo assalariado. Só que nós nos esquecemos de tudo isso que o Senhor chamou a gente. O Senhor chamou o pastor, vocacionou, mas para ele cuidar do rebanho. Então lá em Atos, quando a igreja primitiva começou a crescer bastante, e o que aconteceu nesse crescimento da igreja? As viúvas começaram a ser deixadas para trás. Então os apóstolos disseram assim: não é justo a gente deixar de pregar a palavra, de ensinar, para ficar cuidando das mesas. E aí então surge o diaconato, que é serviço. E eles então oraram e escolheram lá, né, 7 homens cheios da graça, do amor de Deus, para servir as mesas. Olha, para servir as mesas, que era cuidar das viúvas na área da ação social, esses homens foram escolhidos a dedo, em oração, e a Bíblia diz, não é, que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Então, para trabalhar na obra de Deus, precisa, até para servir as mesas, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então nós fomos abençoados por Deus para o ministério. Olha que coisa extraordinária. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Olha o que a Bíblia diz: devemos servir uns aos outros, conforme cada um recebeu. E Jesus, lá no dia que, na sua última ceia, ele chamou os seus discípulos lá e falou para eles: vocês têm que aprender essa lição. E começou a lavar o pé deles. Então disse que quem quer ser o primeiro, precisa aprender a servir. E essa é uma ideia, não é, que os apóstolos não entendiam qual o caminho. Certo dia começaram a brigar, um até pediu lá para a mãe falar com Jesus para colocá-lo à direita ou à esquerda. Jesus disse: quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Então nós somos abençoados por Deus para o ministério. Então Deus já te abençoou, Ele já te escolheu, né? Você recebeu já esse ministério dele. Despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos esses que receberam, somos esse despenseiro dessa graça de Deus
para usar para outras pessoas. Precisamos orar por isso, você precisa orar por isso, né? Porque senão a gente não desenvolve nada. Eu fui autorizado para o ministério. Olha aí, além de ser abençoado, eu fui autorizado. O que significa que Deus bateu um selo em você? Significa que Jesus chamou os seus 12 discípulos, depois chamou os seus 70, mandou lá eles saírem de 2 em 2, e ele diz assim: eu os autorizo, né, para vocês curarem, expulsarem demônios. Então eu fui autorizado para esse ministério. E aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E 2 Coríntios 5,10, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Então, Jesus nos autorizou para fazer um trabalho. Qual que é o trabalho? Da pregação, da salvação, da proclamação, ensinar as pessoas a observar, ensiná-las a também a ganhar outras para Cristo e levá-las ao arrependimento e para o batismo. Então, você que não sabe, não entende sobre a Igreja de Jesus, olha aí que responsabilidade, né? Que só tem a igreja. Porque você não pode batizar em nome... vou sair batizando em nome de Jesus? Batizou e daí? Aonde essas pessoas vão se reunir? Aonde elas vão ser treinadas para elas treinarem outras? Elas vão ter que se reunir num grupo de pessoas que seja numa casa e vai se transformar numa igreja. Logo, logo vai ter que pagar o aluguel, logo, logo vai ter que pagar a água, vai crescer, vai ter que ter alguém para cuidar, vai ter que talvez até assalariar alguém. Então, esse é um sistema de Deus, não é? E a Bíblia diz: sorte que somos embaixadores por Cristo. O que é uma embaixada? Uma embaixada, por exemplo, uma embaixada de Israel aqui no Brasil, é um pedaço de Israel aqui no Brasil. Então, naquele lugar, nós brasileiros, né, não podemos entrar, as Forças Armadas não podem entrar, a gente pode defender, mas não entrar, porque ali é como se fosse o próprio país de Israel ali. Então ali é Israel, mesmo dentro do Brasil. Eles vão levantar a bandeira deles, eles vão comer a comida que eles comem, eles vão beber a bebida lá no país deles, né? Então, eu sou embaixador. E o embaixador é alguém destinado para uma embaixada. Então, por exemplo, como eu falei, um israelita, né? Um embaixador israelita vem para o Brasil e ele então passa a ser o embaixador, o representante de Israel nessa embaixada. Então, você e eu somos embaixadores. O que é que Deus nos chamou? Para sermos esses embaixadores. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Então o reino do Senhor é em outro lugar. É um lugar onde já o Senhor preparou. Mas e a terra? A terra é um país estranho. Nós somos peregrinos aqui nesse lugar. Nós somos embaixadores numa terra estranha. Numa terra onde que impera Satanás, infelizmente, né? Então nós de sorte que fomos escolhidos para ser esse embaixador. Então fomos abençoados, fomos autorizados e nós somos enviados para esse ministério. Então o Senhor nos enviou, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E dizei, Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor para cumprires. Colossenses 4,17. Então Jesus foi enviado por Deus
para servir aqui na terra. E nós somos enviados por Cristo para servi-lo aqui como embaixadores nessa terra. Nossa, a coisa é muito bonita, né? Extraordinária quando você pensa nisso. E eu gosto demais disso. Eu gosto demais de pensar nisso, porque saber que eu fui escolhido por Deus, não é? Fui abençoado por Ele, fui autorizado por Ele, fui enviado para pregar, para ensinar essa palavra extraordinária de vida, de salvação, de mudança de atitude, de transformação de casamentos e tudo mais, né? Eu devo ser preparado para o ministério. Então, lógico, então se você tem todos esses atributos aí de Deus, mas eu preciso ser preparado. E aí ele deu um como apóstolos, outro como profetas, e outro como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí, você que não entende sobre a igreja de Jesus, ou não gosta, né, ou não entende ou não gosta de entender. A igreja de Jesus, o templo de Deus na terra, está baseado nesse sentido aqui amplo, né? Edificação desse corpo. Como que é que podemos edificar esse corpo? Através daquilo que nós somos, o apostolado, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. E assim nós vamos usar os nossos dons e talentos para abençoar os outros. Então eu preciso ser preparado, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso vir numa escola bíblica dominical, eu preciso ter um ministério para ajudar outras pessoas. Você tem algum ministério na igreja de Jesus? Ah, meu irmão, se você não tem, você está em débito, né, com Deus. Você visitou alguém essa semana? Você ajudou alguém essa semana? Você precisa fazer isso. Essa semana, segunda-feira, eu estava indo de moto, parei num posto aí perto da Anhanguera. Aliás, um pouquinho antes ali, antes da Anhanguera. E a minha moto é bem grande, né? E ela tem assim os bagageiros e tal. Aí passou, 2 meninos chegaram e vieram: nossa, moço, que moto linda, que moto magnífica. E eles estavam vendendo balinhas, né? Aí eu falei: ah, você gostou? Ah, eu amei a moto e tal. Eu falei para eles assim: o que vocês querem? Ele falou assim: ah, o senhor quer comprar aqui umas balinhas? E eu estou vendendo essas balinhas para comprar uma bicicleta. Eu também estou vendendo para me comprar uma bike, né? Uma bike para mim. Aí um dos meninos falou assim: olha, a gente está com muita fome. Aí, precisamos do dinheiro. Aí o outro falou: não mente não, rapaz, não mente não. A gente está querendo vender para comprar essa bike, né? Aí eu fiquei assim bastante comovido com a situação deles, né? Peguei, dei um dinheiro para cada um. Eles me deram umas balas, mas o meu dinheiro que eu dei era muito mais do que o valor das balas. Falei assim: então eu vou ajudar, sou o primeiro para ajudar vocês a comprar a bike. Aí a frentista, era uma frentista que estava ali me atendendo. Aí eu peguei uma das balas, dei para ela e falei assim, aí eu falei para eles, né? Jesus ama vocês. Falei: espera um pouquinho aí. Abri o meu bagageiro, tirei um folheto, dei um folheto para cada um e falei para eles: procura aí uma igreja próxima da casa de vocês, né? Porque Jesus ama as crianças. E eu disse para ela assim: olha, hoje eu fiz a minha boa ação, né? Abençoei as crianças e estou te abençoando em nome de Jesus. Então você precisa ter preparo, ser abençoado, né? Para ajudar as pessoas. O corpo de Cristo precisa do meu ministério, do seu ministério. O corpo de Jesus precisa do seu e do meu ministério. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente os seus membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente os seus membros. Então, nós precisamos, né, de entender essa verdade, que
somos esse corpo, somos individual também, mas ao mesmo tempo somos membros. Então somos interligados. Você já viu aquele símbolo da Olimpíada, né? Então assim, são aquelas tipo assim, bolas, né? Argolas, que são uma enfiada dentro da outra. Então aquela simetria significa que uma depende da outra e individualmente estão separadas, né? Então cada nação depende do outro, mas também ao mesmo tempo estão separadas. E assim é o corpo de Cristo. Somos pessoas individuais. E a Bíblia fala bastante sobre isso. Nós vamos depois, semana que vem, né, continuar esse estudo e ver isso daí, sobre a orelha, sobre o ouvido e tudo mais, né? Muito bem. Então, para a gente ir para o final, o passo 2, eliminação das atividades secundárias. Então, o que eu preciso? Eu preciso achar tempo, não é? Para servir o Senhor. E então eu preciso, às vezes, deixar algumas atividades que tomam meu tempo, que as coisas urgentes tomam as coisas mais importantes, eu deixo de servir. Avaliação de minhas forças. Então eu preciso ver onde eu posso servir, quais forças que eu tenho para fazer. Então assim, já que eu tenho que me aliviar de muitas atividades secundárias para servir o Senhor. Então às vezes, por exemplo, eu costumava jogar bola muito de domingo, isso quando eu era jovem, nas minhas atividades secundárias, eu não conseguia servir o Senhor. Mas, porque domingo eu jogava bola, ia para a igreja só de noite, eu precisei mudar o meu estilo de vida, né? Comecei a jogar bola em outros dias, para que eu pudesse ter um tempo. Na minha época, a gente fazia missões de domingo à tarde, dava aula nas escolas dominical nas casas, então eu precisava daqueles domingos, né? As minhas forças, eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa idosa e mandar ele subir o morro para pregar lá em cima. Então, avaliar as minhas forças, onde eu posso, com as forças que eu tenho físicas, emocionais, né, cuidar e ajudar outras pessoas também. Há uma necessidade que eu possa também cooperar com outras pessoas, né? Então há uma necessidade que eu possa cooperar. Então às vezes sozinho nós não podemos fazer nada. Então eu quero criar um ministério da igreja, mas você precisa, ótimo, que Deus te abençoe, mas você precisa ter parcerias. Então eu vou criar um ministério da ação social, então eu preciso saber quem é que poderá me ajudar na ação social da igreja. Então eu preciso de pessoas, parceiras, outros crentes, para fazer coisas que ninguém faz nada sozinho, ninguém é uma ilha, né? Então cada membro é ministro do corpo de Cristo, cada membro tem diferentes funções, cada membro tem uma função importante e cada membro pertence um ao outro. Então cada membro é um ministro do corpo de Cristo, cada membro tem diferentes funções, cada membro tem uma função importante e cada membro pertence um ao outro. 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 21, 24 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. E o olho não pode dizer à mão: não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputamos serem menos honrosos, esses respeitamos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro.
ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus, assim, formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus colocou você nesse corpo. E nesse corpo, você é diferente de cada um, você exerce suas funções diferentes, mas ao mesmo tempo você pertence um ao outro. Que não dá, né? Para a cabeça sair para lá, o olho sair para cá. Então, se você é um membro da igreja que não está entendendo isso, precisa repensar na sua vida cristã. E se você é um desigrejado, pior ainda, né? Porque como é que você vai entrar nesse esquema de deuses que diz aqui, ó, uns precisamos do outro, os fracos são necessários aos membros do corpo, como também os mais honrados. Então, todos nós precisamos uns dos outros para ajudar a obra de Deus a crescer. Seja em missões, seja em trabalhos de assistência sociais, seja dentro da igreja, do templo, juntando como igreja de Deus. Precisamos, por último aqui, ativação dos meus dons. Temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Se é profecia, se é segundo a proporção da fé. Se é o serviço, dediquemos no serviço. Se ensinar, use no ensino. Se exortar, faça com dedicação. Se é contribuir, com liberalidade. Se é exercer liderança, com dedicação. Se é exercer misericórdia, com alegria. Ative os seus dons. Então, você não pode ensinar sem ensinar. Se você tem o dom de ensino, você precisa ensinar para alguém. Não é? Você pode ensinar na igreja, na reunião das pessoas, no templo, você pode ensinar de púlpito, você pode ensinar numa escola dominical, você pode abrir sua casa para ensinar como Paulo fez, você pode usar a internet, aí numa rede social com os amigos, mas você tem que usar. Você tem o dom de exortação, então você tem que ativar esse dom. Olha, se você não estiver ativando seus dons, não estiver ligando cada um deles, você não poderá realmente estar na plena vontade de Deus. Então eu quero estar na plena vontade de Deus. E você? Muito bem, Deus te abençoe. Se você puder transmitir essa aula para outras pessoas, eu fico grato por você. E também você pudesse se inscrever lá no like da igreja, né? E ativar o sininho lá. E também responder ou perguntar alguma coisa em relação a isso. Sempre vai aparecer lá no final das aulas o telefone, né, o e-mail, você pode fazer. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Shalom para você, paz de Cristo perfeita e a bondade dele.